Pois não, Lucas, muito obrigado. Obrigado, Marco. Boa noite a todos. Meus cumprimentos aos organizadores do projeto, a todos que aceitaram assistir, e minhas rogativas a que os bons espíritos que sempre nos amparam quando a causa é boa, nos ajudem a conduzir da melhor maneira possível a nossa reflexão de hoje. Foi proposto que eu fizesse uma apresentação sobre a liberdade segundo o Espiritismo, e, obviamente, a única fonte autorizada para estabelecer o paradigma espírita acerca de qualquer tema, inclusive a liberdade, é a obra fundamental organizada por Allan Kardec. Mas a provocação veio também suscitando a que eu fizesse um diálogo entre essa interpretação espírita da liberdade e as várias abordagens de liberdade que foram desenvolvidas ao longo da trajetória do pensamento humano, notadamente a filosofia ocidental, e é o que eu farei dentro do que o tempo permite, do que as minhas capacidades permitem, levando em consideração que o tema liberdade é um dos temas que são mais discutidos e mais debatidos e mais levantados pelos vários pensadores que trazem a respeito dele acepções distintas, interpretações distintas. Então, qualquer esforço nesse sentido, dentro de um tempo determinado, será um baita de um recorte, que eu vou fazer um baita de um recorte. Mas, para que esse recorte seja útil à compreensão da visão espírita acerca da liberdade, ele vai partir das seguintes premissas. Primeiro, a ideia de liberdade, de maneira geral, apesar das várias interpretações que a palavra recebe pelos vários pensadores e sistemas, ela é recepcionada pela maioria como algo positivo. Quase ninguém abertamente dirá que é contra a liberdade ou que quer acabar com a liberdade. Então, existe atrelada à ideia de liberdade, uma ideia primária de liberdade, a ideia de que ela seria algo bom e que diz respeito à não opressão, ao não constrangimento. Agora, as aplicações específicas disso são as mais variadas. Eu vou me concentrar em duas abordagens básicas que a gente vai encontrar de diferentes maneiras, sendo apresentadas por diversos filósofos desde a Antiguidade Clássica até a modernidade. Uma delas é a ideia mais generalizada, por assim dizer, e que está mais consagrada no debate moderno a respeito do assunto, que é a ideia da liberdade pura e simples de movimento, de ação, de pensamento da pessoa humana, do indivíduo, deslocando-se na direção que deseje, de acordo com a sua vontade, sem sofrer coerção. Simplificadamente, liberdade seria a ausência de coerção. Essa ideia de liberdade é, por óbvio, a mais tratada quando nós nos referimos a discussões sociais nesse texto de Obras Póstumas ao qual Marco fez referência. Kardec fala explicitamente em liberdade legal, porque diz respeito, objetivamente, à ausência dessa coerção, que uma autoridade externa, uma força externa, um político, um governante, o Estado, por assim dizer, a autoridade que essa força externa exerce sobre a pessoa humana, que essa autoridade seja limitada e dê aso a que essa pessoa tome decisões, decida quais as suas opiniões, as expresse sem ser forçada a calar-se, que ela se associe com quem ela deseja se associar. É uma liberdade relacional, a nossa relação enquanto pessoas humanas com o mundo. E existe uma outra abordagem de liberdade que vai se concentrar no nosso interior, uma liberdade moral interior, por assim dizer, que vai dizer o seguinte, essa abordagem vai dizer o seguinte: mesmo que a pessoa tenha uma liberdade social, uma liberdade legal, mesmo que eu possa dizer o que eu bem entenda dizer, mesmo que eu possa me associar com quem eu queira me associar, se as minhas decisões são tomadas cedendo, e aí eu uso essa liberdade individual de decisão para ceder a um arrastamento de um mau impulso, de um vício. Por exemplo, se eu tomo uma atitude movido pela raiva, e a gente costuma usar até aquela expressão, estou cego pela raiva, está cego pelo ódio.
se eu tomo uma atitude movido pela inveja, impulsionado por qualquer um dos vários vícios que nós conhecemos e que são estudados em O Evangelho segundo o Espiritismo, se eu estou cedendo ao arrastamento desses vícios, e a gente lembra aqui aquela analogia de O Livro dos Espíritos sobre as paixões, a paixão equiparada à figura do corcel, o corcel, quando ele me governa, ele vai me carregar para onde ele quiser. E eu não sou dono de mim mesmo, não sou dono do caminho que eu estou seguindo. O dono do caminho que eu estou seguindo é o meu vício, é a minha má paixão. Nesse sentido moral, o homem só seria realmente livre, na acepção mais plena da palavra, nessa acepção interior da palavra, quando ele fosse senhor de si mesmo, o que implicaria que ele controlasse as suas más paixões e as suas decisões fossem tomadas em fidelidade ao que prega a reta razão e ao que prega a moral, sabedor que é ele, do que é certo e do que é errado. São duas abordagens distintas de liberdade, não necessariamente excludentes, as duas podem ser encontradas em um mesmo sistema de pensamento, como nós vamos ver, com que eu gostaria de trabalhar para a gente refletir sobre o que o Espiritismo diz a respeito da liberdade. Antes disso, vamos construir, então, a nossa narrativa dessas análises filosóficas sobre a liberdade, levando em conta que nós vamos identificar, nos poucos autores que nós selecionamos, abordagens que se identifiquem com uma dessas duas acepções que eu acabei de suscitar, ou até com ambas. Agora sim, é para passar o slide. Passou? Marco? Passou, tá ótimo. Ótimo, então tá certo. Então, vamos começar com Sócrates, lembrando sempre que Sócrates, o seu discípulo Platão, através do qual nós temos acesso ao seu pensamento, ao pensamento socrático, são considerados por Kardec precursores do espiritismo e precursores do cristianismo, no berço ali da filosofia grega clássica. Em Sócrates, a gente vai encontrar esse conceito de encrateia, entre as várias palavras gregas da época para a liberdade, nós vamos encontrar no pensamento socrático platônico referência à encrateia, que tem ligação direta com essa ideia de liberdade moral interior, do homem ser senhor de si mesmo e controlar os seus impulsos. Mesmo o cidadão livre, dirá Sócrates, pode ser escravo, se não tiver desenvolvido a condição de qualquer virtude. Ou seja, ele tem aquela liberdade social, ele não é escravo socialmente de nenhuma outra pessoa ou força externa, dentro da comunidade política na qual ele vive, mas internamente ele é dominado pelos seus vícios. Então, na verdade, ele é escravo dos seus vícios, ele não é realmente livre nessa acepção encrateia da palavra, da ideia de liberdade. Essa liberdade só se dá quando o homem é mestre de si, e para isso o receituário é o autoconhecimento, o famoso conhece-te a ti mesmo, e os espíritos também nos estimulam a exercitar. Em contrapartida, em Aristóteles, nós vamos encontrar uma referência clara a essa liberdade social, a eleutéria, a liberdade de movimento, do pensamento e das ações do homem, relacionando-se com o meio social. A liberdade como sendo a capacidade de decidir-se a si mesmo para um determinado agir ou sua omissão. Em outras palavras, eu decido o que eu quero fazer. Mesmo que eu escolha fazer o errado, eu escolha fazer o mal. Eu tenho a liberdade de me mover nessa direção, na direção do mal. Nesse caso, eu tenho a liberdade individual de ação, de decisão, mas eu não conquistei a liberdade moral interior dos próprios vícios, dos maus impulsos. Nesse sentido social e relacional de liberdade, nós vamos ter uma concepção na Grécia antiga, a gente pode olhar, por exemplo, para a cidade-estado de Atenas, onde existe a experiência da democracia ateniense, que é muito diferente das democracias como nós as conhecemos hoje, as pessoas participando da praça pública, os homens, né, que não são estrangeiros e que não são escravos, participando da decisão política em coletivo na praça pública, são aqueles que têm a eleutéria, que têm a liberdade social. Ela está muito ligada a essa ideia da participação na decisão coletiva em conjunto. Não havia tão forte como haverá na modernidade a ideia da esfera privada, que é uma preocupação dos individualistas modernos, que eu vou chegar já a esse tópico, e em você proteger essa esfera
circunscrita do indivíduo, em que ele é senhor da sua casa, da sua família, das suas preferências religiosas. Está mais a preocupação da antiguidade voltada a esse exercício de uma participação pública, mas também a ideia de você não ser escravo, porque a escravidão ela foi, por milênios, uma prática costumeira e reconhecida como natural, inclusive o próprio Aristóteles entendia dessa forma. Então, a liberdade como não dominação relacional no meio da sociedade. Aí vem o cristianismo, que é outro alicerce deste edifício do pensamento ocidental. E o cristianismo, apesar de nós sermos criaturas extremamente imperfeitas, pela doutrina espírita nós sabemos que nós habitamos um mundo de provas e expiações, e é assim há muito tempo, desde a antiguidade, a pré-história, a época medieval, em todas essas diversas configurações sociais, históricas, filosóficas da humanidade, a Terra era um mundo de provas e expiações, um mundo em que ainda há predominância do mal em relação ao bem. Então, evidentemente, as melhores coisas acabam sendo desviadas na prática humana da sua formulação ideal. Mas as ideias germinam, essas expressões nós também encontramos quando o Espiritismo aborda a lei de progresso. As ideias dormitam, germinam, elas vão se desenvolvendo até o momento em que rompe uma forma mais acabada dessas ideias. Então, essas ideias cristãs não deixaram de exercer, apesar da implementação deficiente, elas não deixaram de exercer uma profunda influência positiva na nossa cultura, na nossa civilização. Na mensagem cristã, nós vamos encontrar, por exemplo, a exortação ao ide e pregai, o evangelho, a boa nova da parte do Cristo, conforme registram os livros do Novo Testamento. Não é ide e espancai os outros até que eles pensem como vós. Ide e matai aqueles que discordam. É ide e pregai. No bojo, na essência do cristianismo, já está a exortação ao respeito da liberdade de movimento e de decisão dos indivíduos. A que eles construam o caminho que eles vão seguir livremente, sem violência, sem coerção, sem uso da força. O dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que é uma máxima que também recebeu diferentes interpretações e aplicações. Kardec faz uma abordagem dessa máxima em O Evangelho segundo o Espiritismo, exerce influência na ideia da separação entre o poder temporal e o poder espiritual, a separação entre a organização social terrena, a organização política terrena e as questões da espiritualidade, as questões que são governadas por Deus. O amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e o Humberto poderá desenvolver melhor esse tema quando ele for falar da igualdade à luz do Espiritismo. O amarás ao teu próximo identifica esse próximo como sendo todo o gênero humano. A parábola do bom samaritano é uma boa ilustração disso. O próximo não era aquele que estava mais identificado a um determinado grupo social. O próximo, ao contrário, era aquele que era visto como o mais herético pelo meio social em que ele vivia, mas que foi quem fez o bem. Então, o próximo é todo o indivíduo, toda a pessoa humana dignificada enquanto tal, e justamente por sermos iguais, detentores dessa dignidade, criados por Deus como irmãos, nós precisamos respeitar a movimentação, o tempo, a maturação de cada um. E os cristãos, no começo da trajetória do cristianismo na Terra, exercitaram muito o esforço argumentativo. Apesar de haver consagradas as histórias dos mártires executados por defenderem o ponto de vista cristão, a verdade é que houve espaço para os primeiros cristãos argumentarem, enfrentarem as teses pagãs. Você tem textos da época que são preservados até hoje, e esse exercício foi um exercício argumentativo de persuasão que tem no seu bojo algo dessa inspiração pela busca, pelo respeito à dignidade do outro, pela busca do respeito à sua liberdade de movimento. Em Santo Agostinho, que é um dos espíritos que atuam na sistematização do espiritismo, nós vamos ter uma manifestação dessa ideia da liberdade moral interior, ele que fez um diálogo com o pensamento socrático platônico, quando ele vai dizer exatamente que um homem bom é livre mesmo quando é escravo, um homem mau é escravo mesmo quando é rei, não serve a outros homens, mas a seus caprichos, tem tantos senhores quanto os vícios. Ou seja, ele tem aquela liberdade social, relacional,
mas ele não tem a liberdade moral interior, porque os seus vícios mandam no que ele faz, porque naturalmente ele cede a eles. Em Tomás de Aquino, já adentrando a escolástica dentro da filosofia medieval, nós vamos ter manifestações das duas ideias de liberdade às quais nós nos referimos. A liberdade de escolha, de movimento, de ação do indivíduo, da pessoa humana, de acordo com a sua decisão pessoal, como sendo um condicionante para que a criatura, o ser moral, que é o homem, a criatura espiritual, que é o homem, tenha mérito ou demérito pelas suas ações morais. Por quê? Porque se nós não tivéssemos esse condão, essa aptidão, essa atribuição de escolher, nós seríamos como máquinas, como autômatos. E nesse caso, que culpa eu tenho se eu escolho fazer o mal? O que mérito eu tenho se eu escolho fazer o bem? Então, essa ideia da liberdade como liberdade de movimento, liberdade de escolha, de estabelecer o meu curso de ação de acordo com a minha vontade, o livre-arbítrio, já estava na filosofia de Aquino. Mas também a ideia da liberdade moral interior, que seria algo mais profundo a ser buscado pelo homem que procura se guiar pela virtude. Ele vai dizer, a vontade é libérrima e ninguém a pode sujeitar à escravidão, mas ela pode fazer-se escrava se livremente consente ao pecado. Porque então, livremente, no exercício da liberdade de decisão, a liberdade de escolha, eu decido que eu vou seguir os meus arrastamentos internos inferiores e infelizes. E nós chegamos, então, à modernidade. E aí eu represento a modernidade na figura de John Locke, do individualismo moderno. Quando a gente fala em individualismo, muito cuidado para não confundir individualismo com uma postura moral de desprezo à convivência com os outros, ou de desprezo às necessidades dos outros, um sinônimo necessário de egoísmo. Individualismo aí está sendo aplicado no sentido da valorização do indivíduo e o reconhecimento de que ele tem atribuições fundamentais que uma autoridade precisa respeitar, em vez de suplantar essas atribuições, suplantar esse indivíduo em prol de uma demanda coletiva que, argumentando-se, apresentando-se como coletiva, na prática será uma demanda autoritária imposta por algum grupelho de ocasião. Nesse sentido, John Locke, por exemplo, ele vai falar sobre essa liberdade social, relacional. Ele vai dizer que a liberdade dos homens submetidos a um governo, nisso ele está entrando especificamente na filosofia política, consiste em possuir uma regra permanente a qual devem obedecer, comum a todos os membros daquela sociedade, instituída pelo poder legislativo nela estabelecido. É a liberdade de seguir a minha própria vontade, ou seja, a liberdade relacional, social, individual de escolha, o exercício do meu livre-arbítrio, em todas as coisas não prescritas por essa regra, e não estar sujeito à vontade inconstante, incerta, desconhecida e arbitrária de outro homem. Enquanto a liberdade natural consiste na não submissão a qualquer obrigação, exceto a da lei da natureza. Isso aqui é muito importante chamar a atenção. O que Locke está dizendo? Ele está dizendo que o homem, e existem várias justificativas éticas que os individualistas modernos podem dar para defender a liberdade. Mas eu vou usar a do Locke, que está mais próxima à abordagem da doutrina espírita, que é a ideia do direito natural. Nós temos, a natureza dita isso, e a razão nos permite identificar isso, direitos naturais, e a liberdade é um deles. O direito à vida é um deles. Na natureza, nós precisamos preservar a nossa vida, então nós temos direito natural à vida. Nós temos o direito à liberdade de ação para nós executarmos o nosso ser no mundo, e nós temos direito, na visão de Locke, à propriedade, que seria o resultado material do nosso trabalho honesto, apropriando-nos das coisas do mundo material, das quais nós precisamos para viver, porque nós estamos vivendo, os espíritos encarnados, uma vida material. Então, na natureza, nós temos esses direitos naturais. Mas Locke e outros individualistas modernos entenderão que, de maneira meramente natural, justamente porque nós somos imperfeitos, porque nós temos vícios, não é eficiente a proteção desses direitos sem que nós constituamos uma comunidade política, uma sociedade civil, em outras palavras, um Estado que terá força para impor
que os indivíduos respeitem esses direitos, vida, liberdade e propriedade, nos outros indivíduos. Portanto, o simples fato de nós vivermos em sociedade impõe limites a essa liberdade. Essa liberdade, eles vão defender que ela seja a mais ampla possível, que nós livremente façamos sugestões à sociedade que serão livremente aceitas ou não, e eles vão estender isso a todos os aspectos possíveis da vida, o político, o econômico, o religioso. E aí Locke vai falar, por exemplo, no valor da tolerância, que a fé seja aceita livremente e não imposta pelo constrangimento, porque então ela seria, na verdade, apenas um simulacro, uma hipocrisia. Então, mas socialmente, pelo fato de nós vivermos juntos, nós precisamos de certos limites impostos às nossas liberdades. A vida em sociedade limita o que eu posso fazer ou não fazer, porque eu tenho que conviver com outras pessoas. Imaginando-se, porém, que eu pudesse suspender a comunidade política, suspender a sociedade civil da maneira como ela está organizada na Terra, e que eu pudesse viver apenas com base na natureza, na lei natural, mesmo a lei natural me imporá limites à minha liberdade. Por exemplo, eu posso decidir livremente, com o ardor do meu coração e a decisão a qual eu me submeto livremente, eu posso decidir me mover para a direita ou me mover para a esquerda. Mas eu não tenho a liberdade de bater o meu braço e sair voando. Por quê? Porque a lei natural física, biológica do corpo humano impede que isso aconteça e a lei física da gravidade também. A lei natural limita o que eu posso fazer ou não fazer. Então, a minha liberdade tem condicionantes, mesmo se nós julgarmos apenas a coisa de um ponto de vista natural. O que o Espiritismo fará é acrescentar a essa apreciação do ponto de vista da lei natural física as leis morais, como nós vamos ver mais adiante. Mas antes disso, eu só queria passar rapidamente por Kant, que também é, de muitas maneiras, um desses pensadores individualistas modernos. Por exemplo, quando ele defende as repúblicas no seu livro A Paz Perpétua, onde ele vai dizer que é o ideal que todas as sociedades estejam organizadas, tal como Locke havia dito, sob uma lei gerada pelos seus componentes, pelos cidadãos, elegendo representantes que farão regras que se aplicam a todos sem privilégios e que a vontade de um ou de poucos não poderá adulterar ao seu bel prazer, impondo-se, portanto, a liberdade de ação dos demais. Então, desse sentido, o Kant ele se alinhava a essa ideia de liberdade individual também, na prática, quando ele falava sobre a organização política, mas o seu conceito de liberdade, mais empregado na sua obra, ele enfatiza a liberdade atrelada ao poder de autodeterminar-se pela razão, obedecendo à moral, o famoso imperativo categórico. De certa maneira, isso aí está mais próximo à liberdade moral, em que você é livre porque faz o bem e porque domina os seus maus impulsos, do que a liberdade puramente, simplesmente relacional e social. Muito bem, agora vamos à doutrina espírita. Portanto, vamos à obra de Kardec. De antemão, eu já posso dizer, com base principalmente nos textos cuja leitura foi sugerida no material desses encontros, o capítulo de O Livro dos Espíritos, parte 3ª, que aborda a lei de liberdade, e o Código Penal da Vida Futura, a seção de O Céu e o Inferno, que aborda as consequências dos nossos atos à luz da lei divina, eu já posso dizer de antemão que as duas ideias elas encontram guarida no Espiritismo. A valorização da liberdade social, relacional, de ação, de decisão, encontra guarida, encontra abrigo no pensamento espírita, e a ideia de que eu só sou verdadeiramente livre quando responsavelmente eu disciplino os meus vícios e eu me emancipo do constrangimento que eles me impõem porque eu cedo a eles, essa ideia também encontra aplicação no pensamento espírita, também encontra abrigo no pensamento espírita. Só que a gente vai ver que na maior parte dos textos em si, Kardec e os espíritos estão fazendo referência à liberdade mesmo de escolha, de decisão. Mas a outra também se aplica, como nós vamos constatar. Reconhecendo a importância da ideia de liberdade à luz do pensamento espírita, nós encontramos esse trecho
do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, item 9, em que nós vemos a seguinte declaração: são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias espíritas, as ideias da terceira revelação, como o Espiritismo se autocompreende, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. O Espiritismo não poderia surgir, portanto, e quem nos diz isso é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, sem que antes se desenvolvesse a compreensão mais madura por parte da humanidade do valor desse princípio fundamental moral que é a liberdade. O valor que é o respeito ao poder de decisão dos outros, o respeito à construção do próprio caminho livremente realizada, desenvolvida pela criatura, pelo ser moral. Essas ideias precisavam se fortalecer e, de alguma maneira, chegar à compreensão acabada, bem acabada, mais bem acabada. Acabada seria um excesso da nossa parte dizer, dada a nossa imperfeição, nosso horizonte ainda limitado como criaturas desse mundo, mas tendo uma feição mais bem acabada, como aquela que nós encontramos no justnaturalismo lockeano, por exemplo, abre-se a porta para que a ideia espírita se construa, porque o espiritismo precisava do desenvolvimento da crítica, desenvolvimento da contestação racional, a libertação de certas amarras impostas pela obediência cega a uma tradição que se arrasta no tempo, como se ela impusesse o critério da verdade, essa abertura ao livre exame dos conteúdos, era preciso que isso se fortalecesse para que uma doutrina como o Espiritismo pudesse surgir. Se ela surgisse em outro momento, antes que isso se desse, seria abortada. Em Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, de 1858, aquele livro que antecede o Livro dos Médiuns, que Kardec publicou como uma versão preliminar de O Livro dos Médiuns, e que ele depois descontinuou, consta um vocabulário espírita mais extenso do que o publicado em O Livro dos Médiuns, em que se define a ideia de livre-arbítrio. E lá está dito que livre-arbítrio é a liberdade moral do homem, faculdade de guiar-se conforme a sua vontade na realização de seus atos. O que é isso? É aquele sentido mais generalizado de liberdade, a liberdade individual de escolha e de decisão, sendo reconhecido como uma atribuição do espírito, uma atribuição da criatura. O homem nada mais é do que o espírito encarnado. Então, é uma atribuição da criatura que ela possa agir de acordo com a sua vontade, sempre lembrando, desde que compreendendo-se dentro dos limites estabelecidos pela lei natural. Eu repito, aquela imagem até boba, mas que explica devidamente a ideia. Eu não posso ter a liberdade de bater o braço e sair voando. Eu não posso ter a liberdade de violar as leis da física. Não é possível. A minha liberdade fica dentro do meu poder de decisão, mas eu tenho esse poder de decisão, porque eu sou uma criatura moral, uma criatura espiritual, capaz, portanto, de pensar e de escolher. Por que eu sou isso? Por que eu tenho liberdade? Por que eu não poderia automaticamente fazer o bem? E Deus já me ter criado como uma criatura perfeita e, portanto, não precisa decidir se vai seguir o caminho certo ou seguir o caminho errado. Foi o que Kardec perguntou na questão 123. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? E a resposta foi: como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Eu construo a minha personalidade, isso também está no Livro dos Espíritos, a construção da personalidade depende de nós atravessarmos os vários graus e fazermos as nossas escolhas, ditarmos por conta delas a velocidade com que o nosso progresso espiritual se dará, e depende de eu poder ter essa liberdade de decisão, eu poder ter essa capacidade de escolha, eu ter o mérito dos resultados que eu obtenho, das decisões que eu faço, das ações que eu realizo. De outra maneira, eu seria uma máquina.
Faz parte da própria ideia de nós sermos criaturas espirituais que nós tenhamos esse condão. E faz parte da justiça de Deus que nós tenhamos esse condão. Uma máquina que faz o bem, ela fez o bem porque ela foi programada para fazer. Se eu faço bem é porque eu conquistei a virtude com o meu esforço. E eu livremente tomo as decisões que me levam a essa construção. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, na seção de preces gerais, oração dominical, item 3, tópico 2, nós vamos encontrar também esta passagem. Deste o Pai, Deus, o Criador, ao bruto, ao animal, o instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. É por isso que a gente pode facilmente afirmar que os animais, por exemplo, não têm méritos ou deméritos, eles não têm culpa do que eles fazem, eles não adquirem virtude com o que eles fazem, porque eles não são o espírito, ser inteligente da criação individualizado, consciente de si mesmo, que está construindo a sua caminhada rumo à perfeição. Eles se movem principalmente pelo instinto e por uma inteligência rudimentar restrita à satisfação das necessidades materiais. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. E, por consequência da inteligência e da razão, a liberdade. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir. Portanto, se ele tem a liberdade de infringir, é mais essa liberdade individual de decisão que está sendo usada aí do que a liberdade moral interior, que já seria a conquista da virtude estabelecida, decorrente dessa conquista. Lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. É uma reafirmação do que foi dito lá na questão 123. O ser moral precisa ter liberdade de escolha, em consequência mesma da sua inteligência, do fato de ele ser um ser inteligente, para que ele tenha mérito e responsabilidade por aquilo que ele faz. Se ele não tivesse, ele não seria responsável. Liberdade de escolha entre o bem e o mal, liberdade de agir no bem ou agir no mal, mas jamais a liberdade de fugir das consequências dessa escolha. E aí eu trago um exemplo da Revista Espírita de janeiro de 1860, em que, no diálogo com um espírito que foi evocado, pergunta-se se ele teria liberdade de não vir quando ele foi chamado. Nós evocamos o espírito, se ele poderia simplesmente ignorar o chamado. E o espírito responde, sim, eu não quero vir, eu não venho, com o risco de sofrer as consequências dessa atitude. Que consequências? Pergunta-se ao espírito. E ele diz, se eu me recusar a ser útil aos meus semelhantes, sobretudo quando eu tenho perfeita consciência dos meus atos, eu sou livre. Livre para me mover na direção de fazer o errado. Livre para escolher agir no mal. Mas não para escapar das leis naturais. E aqui o Espiritismo está em plena concordância com a ideia lockeana, de que a liberdade está condicionada pela lei natural. Só que aplica isso também ao campo da moralidade. Eu sou livre para escolher fazer a coisa errada, mas eu vou sofrer por isso. Porque, naturalmente, o mal atrairá uma consequência má. O Código Penal da Vida Futura determina isso. Não é que um velho barbudo sentado num trono dourado e reluzente vai lançar um raio sobre a minha cabeça e me castigar pelo que eu estou fazendo. Quando os espíritos falam em Deus pune ou Deus castiga, quando eles usam essas palavras e elas constam da obra de Kardec, não há nenhum problema nessas palavras, desde que devidamente interpretadas, essa punição ela é dada através da lei da natureza, da lei natural que Deus criou. Deus criou a lei natural e, naturalmente, os nossos atos, quando afrontam essa lei natural do ponto de vista moral, trazem para nós consequências mais. E essas consequências têm um único objetivo: nos fazer enxergar o mal em que nós estamos incorrendo e nos fazer enxergar que a verdadeira felicidade que nós todos almejamos como criaturas morais e espirituais será atingida mediante a escolha pelo bem. E aí, mais cedo ou mais tarde, cada criatura espiritual no seu ritmo, nós vamos enxergar isso e vamos seguir o caminho do bem. Porque não poderíamos ficar perpetuamente nos condenando
pelas nossas ações ao sofrimento. Fatalmente, nós acabaremos por perceber, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, onde está o caminho dessa verdadeira felicidade. Que punição o espírito sofreria? Aí ele diz que seria preciso expor o código de Deus, e isso seria muito longo. Mas no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é uma das nossas obras fundamentais, está lá explicado o Código Penal da Vida Futura, que diz exatamente isso. Os nossos atos têm consequências, consequências naturais. E nós não temos a liberdade de escapar dessas consequências, porque nós não temos a liberdade de destroçar e suplantar a natureza, a obra de Deus. A nossa liberdade é de decidir entre o bem e o mal. É de eu andar da esquerda para a direita. Mas não é, repito, bater os braços e voar. Nesse caso, eu não teria hipótese de fazer isso, né? Mas se eu estiver imaginando-se que eu conseguisse estar parado no ar, flutuando no ar, o que é impossível, e de repente essa suspensão da lei natural fosse tirada de cena e voltasse a vigorar a lei da gravidade, eu não teria a liberdade de não cair, porque a natureza imporia isso. Como se pune o mau uso da liberdade? É o que nós acabamos de dizer. Kardec perguntando aos espíritos: será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Ele vai dizer que se nós violamos as leis de Deus, a culpa é nossa. Quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. E aí o velho barbudo lança o raio na pessoa que comeu demais. Não. Ele traçou naturalmente um limite. Nós precisamos comer para nós mantermos o nosso corpo físico. Mas se eu como demais e eu tenho a liberdade individual de decisão, de movimento, de definição do meu curso de ação dentro dos limites naturais, de decidir comer demais. Eu quero comer tudo o que eu vejo pela frente. Eu tenho essa liberdade. Mas eu não tenho a liberdade de não ter uma baita de uma diarreia, de uma indigestão, um problema sério de saúde em consequência disso. A minha gula, que me domina, no sentido da liberdade moral interior, ela me escraviza e eu deixo que ela me escravize, exercitando a minha liberdade individual de decisão. Isso vai me deixar numa situação bastante complicada, vai me trazer uma consequência, porque naturalmente essa consequência sobrevirá. Eis aí a punição. Os excessos que nós cometemos têm uma resposta pela própria lei da natureza. É o resultado da infração da lei. A infração em si mesma nos traz essa consequência. E aí, para nós nos corrigirmos, nesse caso, nós teríamos que comer direitinho, né? No caso de outras ações imorais que nós cometemos, nós passaríamos pela experiência do arrependimento, da expiação e da reparação, que é fazer o bem para resgatar, equacionar aquela infração que nós cometemos em relação à lei divina, porque senão seria muito fácil, eu faço qualquer coisa errada que eu queira e depois eu digo que me arrependi e pronto, acabou. Não é assim que funciona. Aquilo não estará internalizado na criatura se ela não experimentar a expiação e a reparação. Na Revista Espírita de março de 69, tem uma passagem fantástica em que Kardec escreve: é realmente curioso ver o materialismo falar incessantemente da necessidade de elevar a dignidade do homem, inclusive defender a liberdade. Nós temos filosofias materialistas que são defensoras da liberdade individual de decisão, quando se esforça, porém, para reduzi-lo a um pedaço de carne que apodrece e desaparece sem deixar qualquer vestígio. De reivindicar para si a liberdade como um direito natural, quando o transforma num mecanismo, marchando como um boneco, sem responsabilidade por seus atos. Ele está reafirmando aí a liberdade como direito natural, a liberdade como a única condição que permite que nós sejamos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos, porque nós podemos fazê-las, se não pudéssemos, seríamos mecanismos, e acrescenta, sob o ponto de vista espírita, que isso tudo só é verdadeiro porque eu sou um espírito, porque eu sou uma criatura espiritual. Porque se eu fosse só matéria, como esse pessoal muitas vezes diz, muitos filósofos individualistas, liberais, que defendem a liberdade individual, no entanto, são materialistas, o que o Espiritismo diz é que essa posição é inconsistente.
porque eu só tenho essa atribuição, eu só posso fazer isso só faz parte do meu ser, porque eu sou uma criatura espiritual, e não uma máquina, e não um aparelho já pré-programado. A responsabilidade moral dos atos da vida, portanto, permanece íntegra, ele continua. Mas, diz a razão, que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Pois quanto mais esclarecido ele for, menos excusável será, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. O selvagem, ainda vizinho da animalidade, que cede ao instinto do animal, comendo o seu semelhante, a famosa antropofagia, praticada por alguns povos antigos, é, sem contradita, menos culpável que o homem civilizado que comete uma simples injustiça. Se essa liberdade, o exercício dela, o direito a exercê-lo, ela está vinculada à minha inteligência, também esse exercício, portanto, estará condicionado ao meu desenvolvimento intelectual, desenvolvimento cognitivo. Nós podemos, por exemplo, comparar essa situação, no caso do espírito, à situação do homem, que na infância tem uma certa liberdade de decisão, de escolha, mas que é proporcional à sua idade, ao desenvolvimento da criança. Não é a mesma a liberdade de uma criança, a liberdade social, inclusive relacional, a liberdade de determinar os rumos da sua vida não é a mesma que uma criança tem e que um adulto tem. Um adulto em pleno gozo das suas faculdades do ponto de vista da organização física mental. Então, é claro, não é a mesma intensidade, a mesma aplicação dessa liberdade. A mesma coisa com o espírito nos vários graus da sua evolução. O espírito que já atingiu um certo grau de desenvolvimento terá uma expansão mais ampla dessa liberdade. A ideia da liberdade de escolha e de ação, de determinação dos seus rumos, como um fundamento da trajetória espiritual, aparece com muita clareza quando se fala da escolha das provas. E tem esse exemplo da Revista Espírita de novembro de 1862. O espírito, no intervalo entre as suas encarnações, ele tem liberdade de estudar o meio em que ele vai encarnar, planejar a sua encarnação e escolher os gêneros, as características gerais da experiência que ele vai viver no mundo material. E ele pode escolher errado também, ele pode escolher uma prova acima das suas forças, e Deus pode permitir que ele encarne, mesmo assim, naquela condição, ele vai sucumbir, ele vai precisar aprender à sua própria custa o erro da escolha que ele cometeu. Kardec aí está falando de um espírito que era muito leviano, né? Que não se preocupava com a necessidade de encarnar, com o progresso espiritual, e ele poderia chegar a um ponto em que ele escolhesse encarnar, planejasse, entre aspas, a sua encarnação, e o planejamento dele seria encarnar para se divertir, gozar a experiência que ele pudesse na matéria, até que ele aprendesse, compreendesse as consequências disso. Compreenderia como? Em algum momento, mesmo que fosse pelo tédio, mesmo que fosse por perceber o tempo imenso que ele perdeu, que ele desperdiçou, o que é um efeito natural da inutilização das próprias existências. O espírito será impulsionado naturalmente a optar por dar um sentido à sua vida, por dar um norte às suas encarnações. Ele fala, é a história do menino inexperiente que se atira estudiamente a todas as aventuras e que faz experiência às próprias custas. Ele vai precisar sofrer o peso da sua inutilidade para aprender isso. E ele diz também que, para os espíritos atrasados, em alguns casos, existem encarnações obrigatórias, que ele próprio não planeja. Mas isto não é a regra. A regra é que o espírito escolha. Ele escolha as linhas gerais da experiência que ele vivenciará no mundo material. Diretamente olhando para os textos desse capítulo da Lei de Liberdade do Livro dos Espíritos, à luz desses conceitos gerais, nós vamos encontrar ali, no subtítulo Liberdade Natural, questões 825 a 828, por exemplo, que não há absoluta liberdade no mundo, pois todos precisais uns dos outros. É a liberdade social, a qual ele está se referindo, e ele fala, os espíritos estão falando, exatamente a mesma coisa, por exemplo, que Locke disse, quando ele disse que o fato de nós vivermos em sociedade impõe limites à nossa liberdade. É isso que os espíritos estão dizendo. Desde que juntos estejam dois homens
há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Mas o homem tem o direito de pertencer-se a si mesmo. O que é pertencer-se a si mesmo? Fundamentalmente, não ser um escravo. E aí entra a escravidão. É não ser um escravo. É ser o homem livre de que falava Aristóteles, por oposição à situação daqueles que eram escravizados. E que ele, Aristóteles, ainda entendia que era um costume, uma prática natural. E nós sabemos que ela é aviltante, que ela não é respaldada na lei moral, na lei estabelecida por Deus. O que é a escravidão segundo o Livro dos Espíritos? Questões 829 a 832. Ou seja, a relação em que uma pessoa é possuída por outra, no sentido de que é sua propriedade, é vista como sua propriedade pela lei humana. Né? O que isso significa para o Espiritismo? Um abuso da força e uma infração à lei de Deus, porque assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Porque é exatamente o oposto de amar o próximo, é coisificá-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Ou seja, não existe escusa para você dominar o outro, para você cercear dessa forma, oprimir dessa forma a liberdade de decisão, de escolha, de autodeterminação da criatura. Mas, até nisso, existe uma responsabilização relativa ao grau da culpa. E os espíritos admitem que o fato de a escravidão ser vista no passado, hoje já não é mais assim de maneira nenhuma. Né? Se alguém decidir escravizar outra pessoa hoje no mundo, na Terra do século XXI, dificilmente isso aqui vai se aplicar. Mas no passado, como isso era visto como algo muito natural, até resultante da própria lei natural, alguns defendiam, argumentavam nesse sentido, algumas pessoas podem ter um grau de culpabilidade menor no exercício disso por achar que é assim que as coisas são. Essas pessoas realmente foram feitas para serem minhas escravas. Quanto mais discernimento a criatura adquire, maior será a sua responsabilidade. Foi o que nós dissemos anteriormente. O grau de exercício dessa liberdade e também a responsabilização das escolhas tomadas no exercício dela são proporcionais a esse desenvolvimento da criatura, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. Mas a escravidão é um crime perante as leis de Deus, não tem desculpa. Liberdade de pensamento e liberdade de consciência também é uma questão abordada ali entre as perguntas 833 e 842. Vai ser dito ali que a liberdade de pensar é ilimitada, mas o homem tem responsabilidade por seus pensamentos. Por quê? Ninguém pode invadir a mente, os encarnados não podem invadir a mente dos outros e direcionar os seus pensamentos como queiram, manipulá-los ou cerceá-los. A gente pode pensar como a gente quiser, dentro da nossa capacidade mental, racional, da estrutura interna dos discursos, do pensamento, nós podemos pensar X ou Y. Não há a capacidade de gerência disso diretamente por parte da criatura. Mas mesmo que a gente só pense e não expresse esse pensamento, a gente sabe, como espíritas, que o nosso pensamento ele tem efeitos materiais. Ele gera repercussões fluídicas, ele determina as companhias espirituais que nós teremos, boas ou mais. Então, o nosso pensamento é um ato, na verdade. Do ponto de vista espiritual, ele é um ato. Só que apenas Deus, e obviamente os espíritos no entorno que visualizam isso, têm acesso direto a esse pensamento, e apenas Deus tem o direito de julgar o que lá se exercita, o que lá se desenvolve. As leis humanas não devem impor embaraço à liberdade de consciência. E aí, naturalmente, quando ele fala em liberdade de consciência, ele está se referindo também à expressão das nossas convicções mais importantes, as nossas convicções mais íntimas. Ele está se manifestando contra a normalização da censura como uma política pela lei terrena, pela lei humana. De maneira que é até, poderíamos dizer, antidoutrinário que o espírita defenda qualquer visão social, ideológica que sustente a ditadura, o autoritarismo, o cerceamento da liberdade de expressão, de organização, de associação como um caminho para atingir os seus objetivos. Defender ditadura é antidoutrinário, não é apenas uma questão socialmente condenável. Ele chega a ser antidoutrinário, porque está claro, na visão dos espíritos, que as liberdades individuais, a liberdade individual de consciência, de pensamento, de expressão desse pensamento, as leis humanas não deveriam se concentrar em embaraçar
essas liberdades. Só a Deus cabe o direito de julgar a consciência. Então, a punição que o pensamento pode ter, o pensamento é punido, naturalmente. Por quê? Porque, se ele é mau, nós não chegamos à perfeição, nós pensamos algo ruim, esse pensamento vai ter repercussões fluídicas, vai atrair companhias ruins e vai nos trazer consequências ruins. Mas é a lei natural que vai trazer essas consequências ruins. Não é a lei humana. Não é a força de outros homens, de outros espíritos encarnados. Reprimir os atos exteriores, porém, de uma crença, por exemplo, se eu acredito que eu tenho o dever de matar um determinado grupo, um determinado povo, exterminar as pessoas que defendem uma determinada religião, evidentemente, eu estarei no exercício da minha liberdade individual. Se eu decidir fazer isso e eu implementar essa ação, eu violo o direito à vida e o direito à liberdade dos outros. Então, a comunidade precisa reagir. Aí a lei humana tem o condão de reagir. Quando esses atos exteriores de uma crença acarretem qualquer prejuízo a terceiros, nesse caso, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença, a liberdade que ela conserva integral. A pessoa pode achar que é dever dela matar quem ela quiser, mas ela não pode matar. Se ela matar, a lei humana tem o direito, reconhecido pela lei divina, de reagir. Quando a gente encontra alguém que defende uma ideia ruim, uma ideia má, os espíritos nos dizem que nós temos o dever, sim, apresentando-se as circunstâncias, de tentar convencer essa pessoa de que ela está laborando no erro. Mas devemos fazê-lo com brandura, convencendo pelo discurso, pela argumentação, não pela força, porque a convicção verdadeira não se impõe. Uma expressão brilhante que se encontra lá no Livro dos Espíritos. Livre-arbítrio e fatalidade. Já estamos nos encaminhando para encerrar. Questões 843 a 867. Reconhece-se a liberdade de ação do homem, reconhece-se também que, em certas circunstâncias, o corpo limita e turva o exercício do livre-arbítrio. Nós já falamos aqui do caso da infância e de doenças que também, aqui ele fala de doenças que afetem a expressão da inteligência. Nos atos da vida moral não existe jamais fatalidade. Se existisse fatalidade, seria exatamente o contrário do que a gente tem dito esse tempo todo à luz da doutrina, nós seríamos máquinas. Eu faço mal porque foi determinado que eu fizesse por uma potência externa a mim. Então, eu não tenho culpa, não tenho responsabilidade. Mas existe fatalidade nas provas físicas, nas linhas gerais da nossa encarnação, porque foi a nossa escolha. Mas, muitas vezes, os infortúnios com que nós nos deparamos na nossa encarnação são resultado das escolhas que nós fazemos aqui mesmo durante essa própria vida. São as famosas aflições atuais, as causas atuais das aflições, que são abordadas lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo. No item do conhecimento do futuro, eu destaquei apenas a questão 871, em que Kardec faz uma pergunta bastante interessante, se Deus já sabe de tudo, e ele conhece o passado, o presente e o futuro, ele já sabe se eu vou errar ou não. Então, por que ele me submete a uma prova? Ele me submete a uma prova não é para se esclarecer sobre mim, porque ele me criou. Ele me submete a uma prova para que eu construa o meu caminho, para que eu tenha mérito por superar aquela prova e por adquirir a virtude que eu almejo concretizar dentro de mim mesmo, no meu ser. Conquanto Deus saiba também de antemão, aí é uma questão de justiça. Embora Deus saiba que eu vou me comportar bem ou que eu vou me comportar mal, ele não pode me punir nem me recompensar antes de eu fazer, de eu tomar a decisão, por um ato ainda não praticado. Finalmente, amarrando toda essa narrativa, olhamos para o texto de Obras Póstumas. Esse texto, que naturalmente será mais desenvolvido com os outros dois vértices da trinca nas outras exposições desse projeto, mas esse texto de Kardec, que está em Obras Póstumas, sempre bom enfatizar, são reflexões que Kardec desenvolveu, mas não chegou a publicar enquanto encarnado, portanto, não constam das obras fundamentais. Mas elas são reflexões muito interessantes e que dialogam com os princípios espíritas e com o bom senso inerente à figura do nosso querido Kardec. Lá ele vai dizer claramente que a liberdade, a igualdade e a fraternidade precisam caminhar juntas para que haja realmente a regeneração social que o Espiritismo tem o condão de secundar. Por quê? Porque a liberdade sem a fraternidade, ele está falando naturalmente, ele fala lá em liberdade legal,
alguns parágrafos acima no texto, então ele está falando da liberdade de decisão, de escolha entre o bem e o mal. Nós, sendo livres, escolhemos o mal, cedendo às más paixões. Então, nós não temos ainda a liberdade moral interior. Essa liberdade de disciplina conquistada ao disciplinar as nossas más paixões e não ser governados por elas. Que desde então ficam sem freio. Com a fraternidade, ou seja, se eu já escolhi o bem e amar o próximo, o homem nenhum mau uso faz da sua liberdade. É a ordem efetiva, garantida. Se o homem não é egoísta, se o homem não é orgulhoso, ele não precisa de certas restrições que a sociedade muitas vezes impõe, porque ele é assim. Infelizmente, ele ainda é assim. Sem a fraternidade, usa da liberdade para dar curso a todas as suas torpezas. É a anarquia, a desordem. Por isso é que as nações mais livres se veem obrigadas a criar restrições à liberdade. A igualdade sem a fraternidade, isso vai ser mais tratado pelo Humberto no encontro seguinte, certamente, conduz aos mesmos resultados, visto que a igualdade reclama a liberdade. Sob o pretexto de igualdade, querendo ser igual em tudo, igualar condições econômicas, o pequeno rebaixa o grande para lhe tomar o lugar e se torna tirano por sua vez. Tudo se reduz a um deslocamento de despotismo. Se a criatura não enfrenta a sua imoralidade interior, não adianta ela tomar o poder no lugar de outra, ela vai continuar perpetrando o mal naquela sociedade. Mas por conta de ser assim, de as coisas serem assim, de nós ainda sermos imperfeitos e isso estabelecer limites ao pleno exercício, aos plenos efeitos que a liberdade nos pode trazer, ao exercício da fraternidade e também aos benefícios que a igualdade pode trazer, do fato de ser assim, decorre, e com isso a gente fecha os slides, decorre que nós devemos, então, abolir instituições ou regras ou legislações que estimulem a liberdade individual, que limitem o poder de autoridade da força externa sobre a ação e a decisão do indivíduo, a autodeterminação do indivíduo. É o que Kardec pergunta. Daí acontece que, enquanto os homens não se acharem imbuídos do sentimento de fraternidade, será necessário tê-los em servidão? Será necessário que eles sejam escravos? Será que as instituições fundadas sobre os princípios de igualdade e de liberdade sejam inaptas? Não funciona perfeitamente, porque nós não somos perfeitos, então a gente tem que abandonar o trabalho que foi feito até aqui para que as ideias de liberdade se enraizassem, avançassem e nós vivêssemos em sociedades em que os indivíduos tivessem mais liberdade. Joga tudo para o alto e apela para uma autoridade que vai moralizar a criatura, uma autoridade humana que vai moralizar os outros seres humanos. É isso que a gente tem que fazer? Semelhante opinião seria mais que errônea, diz Kardec, seria absurda. Ninguém espera que uma criança complete seu crescimento para lhe ensinar a andar. Ademais, quem os tem sob tutela? Quem seriam esses homens iluminados que nos comandariam e nos fariam seguir o caminho do bem? Serão homens serão homens de ideias elevadas e generosas, guiados pelo amor do progresso? Serão homens que se aproveitem da submissão dos seus inferiores para lhes desenvolver o senso moral e elevá-los pouco a pouco à condição de homens livres? Não. São, em sua maioria, homens ciosos do seu poder, a cuja ambição e cupidez outros homens servem de instrumentos mais inteligentes do que animais, e que então, em vez de emancipá-los, os conservam subjugados e na ignorância por todo o tempo que for possível. Se nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, uma grande quantidade de espíritos de terceira ordem, nós vamos apostar na concentração de poder e autoridade nas mãos de alguns deles como o caminho para corrigir os demais, para retificar os demais? De maneira nenhuma. Então, a consequência prática, moral, dessa visão espírita da liberdade é que, na defesa das nossas ideias, inclusive na divulgação do espiritismo, nós devemos sempre respeitar a liberdade de escolha, de decisão, autodeterminação dos nossos irmãos de caminhada. Nós devemos lutar para que o espiritismo, como movimento social e de ideias, também seja respeitado. Kardec diz isso também, claramente. Devemos defender que o nosso direito também seja respeitado. E, do ponto de vista moral interior, a gente precisa almejar, como criaturas, a liberdade moral interior também, que é a nossa superação dos nossos vícios, que ainda nos prendem
nos prendem à materialidade grosseira, nos prendem aos mundos inferiores e ainda não nos permitem a total realização da nossa caminhada como criaturas, que é o atingimento da perfeição espiritual.